Amém. Aplauda o Senhor Cristo. Glória a Deus. Paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Oh, maravilha, então. Vamos à palavra do Senhor nessa noite de mais um batismo, porque de manhã já teve um, né? E agora a gente vai finalizar o dia com mais um batismo. E a palavra de hoje, ela vai vir nesse sentido. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tanto para quem vai se batizar, quanto para quem já se batizou. Amém? O texto que a gente vai usar é Gênesis capítulo 17. A gente vai ler primeiro do verso 1 até o verso 7 e depois o verso 11, que diz assim. Amém? Lá no começo da Bíblia. Vamos lá. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Ali está a aliança. Concerto ou aliança é a mesma coisa, tá? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, ou aliança contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto, ou estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Lá no verso 11 agora. E circuncidareis a carne de vosso prepúcio. Isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Amado Deus soberano, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um culto para aprender da tua palavra, ouvir o teu Espírito Santo falar conosco. Peço ao Senhor que tome a direção de cada ministração aqui, de cada coisa dita, Pai, para que possamos ouvir, entender e aprender a partir do Senhor, a partir da tua vontade, Pai. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para receber aquilo que o Senhor tem nos revelado através da tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, e que isso tudo aqui seja para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Amém? Pois bem, hoje é dia de batismo e a gente vai tocar um pouco nesse assunto, né? E a gente precisa entender o que é batismo para poder se batizar. E quem se batizou, muitas vezes precisa entender também, porque ou se esqueceu, né? Ou fez momentaneamente, num período que ela começou a crer, mas as coisas da vida vão sufocando e você vai se esquecendo. Qual é o relacionamento que você tem com Cristo? Por que você se batizou, né? E qual que é o seu chamado diante do batismo, após o batismo? E para a gente entender o batismo, a gente precisa entender o que é ser um povo de Deus. A gente precisa entender o que é filiação. A gente precisa entender o que é paternidade de Deus. E esse texto aqui mostra para a gente que Deus escolheu uma pessoa para fazer isso. E ele escolhe Abraão. A gente vê aqui no verso 5, ele falando: não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então a gente está vendo Deus escolhendo Abraão para ser um representante. O representante da sua paternidade. A paternidade de um povo. Mas não só um. Um povo formado de várias nações. Então aqui a gente está vendo que Deus está chamando Abraão para montar uma multidão feita de várias nações, várias pessoas. Abraão é a representação da paternidade de Deus na terra.
E a gente vê isso no verso 5. E esse povo prometido que Deus está falando, vou formar uma nação através de você, Abraão. E isso vai ser uma aliança perpétua. A aliança é algo que não pode ser quebrado. E quando Deus fala perpétuo, ou seja, é um povo para sempre. E eu estou formando isso através de você, Abraão, pai de multidões de nações. E quando fala multidão de nações, é um povo específico formado de várias gentes, vamos assim dizer. E no verso 7 ele fala bem claro, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Deus está falando de alguém que vai vir depois de Abraão, que não vai começar nele, mas não vai terminar depois que ele morre. Existe um descendente. A gente logo para e pensa no Isaac, que seria o filho dele que vai vir. Mas ainda não é. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele interpreta isso para a gente e ele coloca o significado dessa descendência. Ele explica para a gente como que esse povo deu continuidade depois de Abraão. Que é que Deus está falando no verso 7 aqui. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e depois com a tua descendência. Quem que é essa descendência? Do que Deus está falando aqui com Abraão nessa aliança? E por que a gente vê que Deus está formando um povo? Porque ele foi corrompido lá atrás. A gente vai chegar nesse momento, mas a gente precisa entender o verso 11 antes disso. No verso 11 é dito o seguinte: e circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isto será por sinal dessa aliança. Então a gente viu que Deus quer formar uma aliança através de Abraão, está formando uma aliança, e através de Abraão, o pai representante de um povo formado de todas as nações. E nessa aliança tem um sinal. E Deus fala assim, esse vai ser o sinal. Você vai circuncidar a carne do prepúcio, ou seja, vai fazer uma cicatriz no órgão reprodutor do homem. Isso acontecia no 8º dia. E por que Deus faz isso? Porque isso é garantia. Deus fala, eu tenho uma aliança, essa aliança é perpétua, e para ser perpétua, e você não se esquecer, você vai fazer uma marca. Essa marca é a garantia de que eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Então, quando ele fala assim, vai ser um sinal, ou seja, vai ser uma garantia de que eu vou cumprir isso que eu estou falando. Vai ter um povo formado, uma multidão formada de muitas nações. E essa cicatriz era formada no órgão reprodutor do homem. Por quê? Porque era a semente da onde viria a descendência. É daquele lugar que Deus está lembrando, tá vendo? Toda vez que você olhar para essa marca, você vai lembrar, tem um descendente que vai formar um povo. E Deus fala, na minha aliança tem uma marca, para você não se esquecer, que vai ter um descendente que vai formar um povo. E vai começar com você, Abraão. Esse é o primeiro ponto. Esse é o verso 11. Essa é a cicatriz que Deus deixa como garantia. E toda vez que o homem olhava para aquilo, e falava assim, Deus tem uma promessa de um povo. Isso começou lá em Abraão. E vai terminar lá no descendente. E quando eu falo terminar, não é que vai acabar, porque a aliança é perpétua, mas vai encerrar em Abraão, mas vai continuar nesse descendente. E a gente vai ver já, segura aí, tá? Vamos criando expectativa. E para a gente entender por que Deus quer formar um povo através de Abraão, se esse povo já existia antes. Aí você vai lembrar lá de Adão e Eva, o homem e a mulher sendo criados. Deus criou o homem e a mulher, e a gente vai ver lá no primeiro capítulo, no verso 26, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No capítulo 2 de Gênesis, verso 7, vai falar, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Lá no verso 3, no capítulo 3, verso 8, vai ter assim, a seguinte frase, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E aí a gente aprende 3 coisas aqui inicialmente nessa história. Lembra? A gente está falando de Deus formando um povo através de Abraão, mas existia um povo. Por que Deus escolheu Abraão depois de Adão? Porque aqui, o primeiro momento, a gente vai aprender 3 coisas. A primeira coisa, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Ele vai falar no capítulo 1, verso 26.
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que é façamos? É você pegar uma pessoa, formar essa pessoa semelhante dele. E o que é semelhante? Formou o homem à sua imagem e semelhança. É alguém com as características daquela família. E quando Deus fala façamos, está reunido ele, o Pai, Criador, o Filho e o Espírito Santo. E eles se reúnem assim, vamos lá, vamos formar o homem à nossa imagem e semelhança. E o que é formar o homem à imagem e semelhança? Característica de família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Vamos fazer o homem parte da nossa família. E a gente vê, nesse primeiro momento, isso acontecendo. E o segundo ponto é, Deus forma o homem semelhante a ele, como parte da sua família. No segundo ponto é, e esse homem vai usufruir do que a gente criou, mas vai manifestar esse caráter da família no Éden. Éden significa prazer. E quando Deus coloca o homem lá, fala assim, ó, você é semelhante a mim em tudo. Eu tenho um reino e eu estou te dando um reino. Agora você vai cuidar, assim como eu cuido de vocês. Essa é a característica da família de Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o homem que Deus colocou no jardim para manifestar o caráter da divindade e da paternidade. Ou seja, cuide e domine. A característica do pai é essa. Quando você olha um pai, ele cuida do filho. Ele se preocupa se o filho comeu, ele se preocupa se o filho já tomou banho, se preocupa se já está na hora dele ir para a escola. Essa é a característica de um pai. E ele coloca Adão no jardim e fala, Adão, agora você cuida. Você tem que manifestar a minha imagem e a minha semelhança nesse cuidado, nesse zelo, nesse reino que eu estou colocando em tuas mãos para poder dominar. Essa é a segunda característica. E a terceira é, quando Deus desce no jardim, olha que interessante. Para ele descer no jardim, ele queria fazer alguma coisa. E essa coisa é relacionamento. Toda família tem relacionamento. A família, pai, mãe e filhos se relacionam. Então, Deus desce no jardim porque ele quer relacionamento com o homem que ele criou. Por quê? Característica de família. Toda a imagem e semelhança da família, Deus colocou no homem. Para ele manifestar isso através da sua família. E aí Deus descia e falava assim, ó, você é parte da minha família, você está junto comigo aqui. Vou aqui ver como que você está cuidando do jardim que eu te coloquei. Vou ver como você está manifestando o caráter da família na casa que eu te coloquei. E Deus desce no jardim e Adão e Eva se escondem. Para quem não sabe, capítulo 3 de Gênesis começa falando da queda. O que é a queda? O pecado. Até o final do capítulo 2 estava tudo bem. Homem, imagem, semelhança, característica de família, cuidado, domínio, governo dentro de um reino. E aí o homem cai. A mulher escuta a serpente que desobedece o que era uma ordem para Adão, que tinha passado para a mulher, e depois volta tudo ao contrário. A serpente fala com a mulher, que fala com Adão, e um influencia o outro para poder pecar. E aí, nesse pecado, quebra-se a característica da família. E aí, quando Deus desce, cadê Adão? É interessante porque Deus sabe de todas as coisas. Aí você fala assim, tá, por que Deus está perguntando onde que está Adão nesse momento? Porque ele não está perguntando onde está geograficamente. Ele está falando assim, Adão, eu te criei a minha imagem e semelhança, característica de família, e agora eu não estou te vendo mais com isso. O que aconteceu? A pergunta de Deus para Adão é, onde está? Cadê o que eu criei? Onde foi parar? Cadê a característica? Cadê a imagem e semelhança de família que eu coloquei em você? Por que você está se escondendo? Por que você não está querendo relacionamento? A gente está vendo que o pecado já distorceu a imagem e a semelhança de Deus. E Deus pergunta, cadê você, Adão? Cadê aquilo que eu coloquei em você que era parecido comigo? Né? Cadê a característica? Cadê a família? Por que você está se escondendo do relacionamento? Por que você está fugindo de falar com o pai? Por que você está fugindo de mim? Por que você está se escondendo? E a gente está vendo que isso foi causado por causa do pecado. Então, vamos recapitular para a gente não ficar perdido.
Deus quer formar um povo. Ele chama Abraão para isso. E esse povo tem um pai como representante. Assim como Adão era o representante. Mas Adão perdeu a característica e a representação da paternidade porque deixou o pecado entrar. Agora Deus escolhe Abraão lá na frente e fala assim, ó, eu vou formar um povo novo. E vai ser a partir de você, pai de multidões de muitas nações. Um povo só. E esse um povo só vai ser continuado na sua descendência. Você começa, mas tem alguém que vai continuar isso perpétuo. Porque a aliança era perpétua, era para sempre. Então a gente está construindo aqui, entendendo o que Deus está falando com Abraão. A imagem dele, no homem, foi corrompida por causa do pecado. E o que a gente aprende aqui por causa do pecado? Pecado afasta o homem de Deus. Aí se a gente ler Romanos, capítulo 3, 26, vai falar o seguinte: todos, sem exceção, pecaram. E estão destituídos, olha lá, da glória de Deus. Ou seja, Adão tinha uma presença de Deus, um relacionamento com a família. Quando ele peca, ele quebra esse relacionamento com Deus. Deus pergunta assim, cadê a característica principal? Cadê o relacionamento de pai e filho? Onde foi parar? Cadê você, Adão? E Adão se esconde. E aí a gente aprende, desobediência à vontade de Deus é pecado. E isso nos afasta de Deus. E como que a gente pode provar isso? O que acontece com Adão e Eva logo depois do pecado? Deus chega, dá uma bronca neles, dá uma solução. Ou seja, vai vir uma semente que vai pisar na cabeça da serpente. Deus já prega o evangelho ali, a primeira vez para Adão. Eles já estão esperando. Quem que vai resolver esse problema? Quem vai resolver o problema do relacionamento? Quem que vai resolver o problema da família? A semente que vai vir. Esse é o primeiro evangelho pregado em Gênesis. E a gente sabe que a semente, depois que nasce da mulher, é Cristo. Que nasce da virgem. Não teve relacionamento com o homem. Por quê? Foi pela palavra que foi gerada dentro da virgem. A gente já vai entender esse processo. Já já a gente chega lá. Então a gente está vendo que o pecado afasta o homem de Deus, ou seja, quebra o relacionamento. E ele distorce as características de Deus da nossa vida. E quando distorce, a gente perde a ideia de relacionamento, de paternidade com Deus. A gente perde o relacionamento com Deus, porque o pecado nos afasta dele. Porque todos pecaram e todos foram destituídos. Mas Deus tem uma solução para isso. E começa em Abraão essa solução. A ideia de que ele vai formar um povo através de um descendente de Abraão. E esse vai ser o povo perpétuo. Aí você vai perguntar assim, tá, o que isso tem a ver com o batismo? Calma que a gente chega lá. Guarda o versículo 11 da circuncisão, da descendência, que eles precisavam ter a marca para lembrar, ó, a descendência vai continuar a promessa. A gente vai já falar sobre isso. Mas aí, você pensa o seguinte, por que eu só nasci e já sou pecador? Por que acontece isso? Porque eu nasci, cresci numa boa família, não faço mal a ninguém. Geralmente é esse o primeiro conceito que a gente cria, né? Quem falou que você não faz mal? Quantas vezes você assistiu uma reportagem na TV de um bandido roubando o carro e você logo pensa, tomara que tomasse um tiro? Da onde que vem isso? Da bondade que a gente tem? Ninguém é bom. Se não for por causa da palavra, se não for por causa de Cristo, ninguém é bom. A gente tem esse desejo de vingança, a gente pensa mal, a gente mente, a gente dá um jeito para sair melhor numa situação, não é? Ninguém é bom. Então, já cai por terra essa ideia assim, eu não faço mal a ninguém, nunca roubei, nunca matei, tá, mas você já mentiu, já desejou a morte do outro, já falou mal de alguém. Então, tudo isso é o quê? Herança do pecado. Aí você fala, mas isso foi por causa que eu cresci numa sociedade que tem esses problemas, ou numa casa disfuncional. Mas não é. Quando você olhar uma criança, bebezinho, eles estão brincando ali em cima, ali, ó. Se você se sentar ali 2 minutos para ver as crianças de 1 ano brincando, vocês vão ver que elas brigam. Aí uma dá uma brinquedada no outro, daqui a pouco eles estão brincando de novo, mas da onde que vem esse desejo de posse? É meu, não quero que você use meu brinquedo. Do pecado.
A gente já nasce com essa herança. Ninguém é bom. A gente precisa de Cristo para que isso seja transformado na nossa vida. E é isso que Deus quer fazer quando Ele está formando um povo novo. Ninguém é bom. E olha que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que... Olha o apóstolo Paulo falando, hein? Para quem não conhece o apóstolo Paulo, ele só escreveu e viveu mais da metade do Novo Testamento. Então, a palavra hoje chegou aqui, a gente está pregando por causa do apóstolo Paulo. Não foi por causa do Pedro, esses foram lá para os judeus. Para nós, que não temos essa descendência judaica, a gente recebeu a palavra por causa de Paulo. Ele viajou todo o mundo antigo levando a palavra. E tudo está registrado no Novo Testamento. A partir de Atos ali, você vai ver as viagens de Paulo e tudo mais. E ele fala uma coisa, olha só, esse cara que evangelizou o mundo e deixou essa característica, esse resquício, né? Hoje a gente vive o evangelho por causa do que ele fez. Porque ele pregou a palavra. E olha o que ele fala. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim. Eu até quero fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está aqui. Apóstolo Paulo falando assim, existe um bem que é a intenção, mas a gente acaba fazendo mal. Porque eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. Por quê? Existe na carne o pecado. A característica da serpente. Ela que começou mentindo. Ela que começou induzindo. Ela que falou para Eva o seguinte, ó, vocês vão ser Deus, então você não precisa dele. Não precisa acreditar nele. Você pode ser o seu próprio Deus. E quem é o seu próprio Deus normalmente quer fazer só a sua própria vontade. Né? Rejeita a característica de Deus de obedecer à vontade dele. E Paulo está falando assim, essa característica está em mim. E por estar em mim, eu até penso em fazer uma coisa boa, mas não consigo porque o mal sobressai. Eu acabo fazendo mesmo não querendo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Isso mostra pra gente quanto a gente precisa de Cristo. Não existe ninguém que não precise. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Cristo morreu. Para que toda essa culpa, isso chama justificação. Deus olhou o homem e falou assim, ó, você está destituído. A sua herança é a condenação. Só que a Bíblia fala que antes de fundar o mundo, Jesus já tinha decidido morrer. O Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Então, antes que o homem fosse criado, Jesus já tinha a intenção. Quando criar o homem, eu vou ser o sacrifício perfeito. Antes de criar o homem, eu morro. Então, antes do homem pecar, Deus já tinha dado a provisão do sacrifício, do perdão. Deus já tinha perdoado antes que a gente fizesse. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê que Ele tomou o nosso lugar para que esse pecado que a gente não consegue abandonar, a gente se arrependesse nele, confessando nossos pecados e entendendo que Ele é que pagou o preço por isso. Porque já pensou se a gente tivesse que morrer toda vez que a gente pecasse? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que a gente morresse, não ia ser pago o preço. Porque imagina só, pecado, vamos pensar que pecado custa R$100. Aí você pecou. Ou seja, você está R$100 negativo. E aí você vai pagar com a sua vida. Mas como que você vai pagar uma coisa se você está negativo? Não tem como. No banco a gente pega cheque especial, na vida espiritual não. Então o que precisou acontecer? O cordeiro desce do seu trono, se faz homem. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Aí você fala, por que ele não tinha pecado? Porque ele nasceu da mulher. Aí você fala, como isso? Lembra que a descendência era gravada na circuncisão, para que todo mundo pensasse, Deus tem uma promessa de um povo, na circuncisão, ou seja, o órgão reprodutor do homem. Eu lembro que Deus tem uma aliança e uma promessa de formar um povo, ok? Gênesis capítulo 5, verso 3, depois da queda, depois que Adão vai lá, se esconde, Deus procura, a gente já entendeu que Deus está procurando a imagem e a semelhança que foi criada nele. Gênesis capítulo 5, verso 3 fala o seguinte, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, parecido com quem? Peraí, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, agora Adão, pecador,
está fazendo o quê? Formando uma geração conforme a sua semelhança e conforme a sua imagem. Agora, todo mundo que vem depois de Adão é pecador como ele. Porque herdou essa característica da corrupção, que quebrou a aliança da semelhança com Deus. Aí Deus vai escolher Abraão para isso. Agora eu vou formar um povo de novo com o seu descendente. Estão entendendo agora quem é o descendente? A gente vai entender porque em Gálatas capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai falar para a gente qual é o descendente. Ora, as promessas foram feitas a quem? Abraão. Qual foi a promessa? Vou formar um povo. E esse povo vai ser formado com muitas nações. E a sua descendência. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, o texto não diz as descendências, não são os filhos de Abraão. Ele está falando de um. Como falando de muitas, mas como de uma só. E qual é a descendência de Abraão? Cristo. Opa! Deus já fez essa promessa lá em Gênesis capítulo 17. Abraão, vou formar um povo, vai começar em você, mas quem vai continuar é a sua descendência, no singular. Paulo em Gálatas, 2000 anos depois, está lá. A descendência de Abraão é Cristo. É dele que Deus estava falando lá atrás, em Gênesis capítulo 17. Então, a gente está vendo que Deus começou uma aliança em Abraão, e essa aliança continua em Cristo. E a marca da circuncisão que tinha em Abraão vai continuar em Cristo. E a gente vai ver o que é isso. Por quê? Porque, eu não me circuncidei, eu estou aqui na igreja e não sabia que precisava fazer isso. Então, daqui a pouco, a gente vai fazer uma fila aqui, aí pega o estilete. Não é isso não. Não é isso não, vamos lá. Então a gente entendeu que o descendente é Cristo. E se descendente é Cristo, olha que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer. Vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, o passado, o pecado, já se passaram. Então, se está formando um novo povo com uma nova descendência, com um descendente, esse descendente é Cristo, como veio Paulo falando, as coisas velhas já passaram, porque quem está em Cristo é nova criatura. Ou seja, a primeira criação foi corrompida pelo pecado, a segunda é nova criação em Cristo. Por quê? Tudo se fez novo. Então a gente está vendo a solução que Deus está dando para um problema que o pecado causou. Deus é inteligente demais. Olha o nó que parece que ele deu, mas está tudo bem claro para a gente na Bíblia. E Jesus Cristo é esse descendente, né? O Filho de Deus que reúne todos os povos. Olha só, Hebreus capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, vai falar assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Quem que era o primeiro pai? Abraão. Depois de Abraão, pelos profetas. Quem são os profetas? Aqueles que anunciavam que o Messias viria. A nós, hoje, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Verso 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então a gente está vendo aqui que, esse é o meu Filho amado, Cristo. É nele que vocês vão ter que crer, é nele que vai gerar uma descendência. E antes eu falava sobre ele através do pai, que era Abraão, e através dos profetas, mas agora eu falo diretamente sobre ele, com ele, por Cristo. Porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. E aí ele vai falar isso no verso 2. Por ele foi criado o mundo. Tudo está em Cristo. Ele é o centro da nossa fé. Aleluia. Olha João, capítulo 1, verso 12. Esse é bem conhecido. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eita, olha só esse plano de Deus. Né? Parece que está tudo complicado, mas está tudo bem explícito para a gente. Começou lá, Abraão, vou formar uma nova família, essa família vai vir do seu descendente, porque Adão quebrou a aliança lá e corrompeu a minha imagem. Antes eu vou falar com o pai e com o profeta. Messias vai vir para resolver essa situação. Aí nesses últimos dias, ele fala com o filho. Esse é o filho que eu prometi lá atrás. Esse é a semente da mulher. Esse é o descendente.
de Abraão. É através dele que eu vou formar uma família. Característica de família: relacionamento, paternidade e filiação. Olha o que o texto diz, João capítulo 1, verso 12. Coloca de novo aí, Gra. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que creem no seu nome. Aqui que está o batismo. Aí você fala, tá, mas eu não estou vendo a palavra batismo. Aos que creem. Aí você vai falar assim, o que isso tem a ver com água? A gente vai ver, né? O que é o batismo? Para a gente entender agora, os que creem, a gente precisa entender o que é a circuncisão. Porque a primeira vez que aparece essa palavra, era a marca para o descendente. Ó, vai vir um descendente, mas o descendente já veio. Como que a gente continua essa marca? Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele, está falando de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Verso 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão. Opa, então esquece o estilete, deixa eu guardado lá. A gente não vai precisar mais dele. Por quê? Porque na carne, pela circuncisão de Cristo. Próximo verso. É o 12 já? Sepultados com ele no batismo. Qual que é a circuncisão do crente? O batismo. Aí você fala, peraí, eu acho que eu estou entendendo, mas eu não estou conseguindo explicar. Vamos lá. Descendente de Abraão, a marca da aliança, circuncisão. Descendente de Cristo, que é o descendente de Abraão, que vai continuar o povo, batismo. Antes eu marcava o prepúcio, agora eu marco o meu coração. Aleluia. Como que eu faço isso? Mostrando para todo mundo, ó, meu coração está marcado. Então prova. Batismo. Olha o texto está falando. Sepultados com ele no batismo. Lembra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que nós somos nova criatura em Cristo? Então, a gente sepulta o velho no batismo. Quando eu vou aqui, ó, desço a água, eu estou fazendo o quê? Sepultando. Por quê? Eu passei a crer. Porque eu quero ser o filho. Eu quero ser filiado a essa paternidade, a essa semelhança de família que Deus está formando através de Cristo. Aí agora eu quero me marcar. Eu quero uma circuncisão. Chega de estilete, eu quero só água. É bem mais fácil, né? É bem mais fácil. Então, por isso que existe o batismo. O que é o batismo? É a circuncisão. Isso mostra que a gente tem fé. E o texto para a gente vai falar sobre isso. Olha só que Tiago, capítulo 2, verso 17, vai falar para a gente. Lembra? 1 João 1,12? Todos o quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Recebi a Cristo, sou filho. E como que eu vou agora me marcar como parte dessa família? Circuncidando no batismo. Sepultando a velha natureza, porque agora é nova em Cristo. Mas olha o que Tiago vai falar. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Peraí, o que isso tem a ver com batismo? Lembra que precisa crer em Cristo para você ser filho e marcar a sua vida através do batismo para você mostrar que existe uma circuncisão no seu coração? Ou seja, existe uma marca que é para você e para todos, você é da família de Deus? Através do Filho? E aqui no versículo fala o seguinte: você quer crer em Cristo? Mostre através das suas obras. Que obras? Eu preciso fazer assistência social, eu preciso dar dinheiro, eu preciso ajudar um mendigo? Não. Batismo. Batismo é obra. Batismo ele não vai salvar você. Eu preciso me batizar para ser salvo. Mas aquele texto lá, que todos que creem em Jesus precisam ser batizados. E quem não for, não vai ser salvo, porque já está condenado. Porque aquele texto vai falar para a gente o seguinte, que a gente precisa ter fé em Cristo. E aí a gente se batiza por causa dessa fé. Agora, quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, perceba que o crer é antes do batismo. Então ele fala assim, se você não crer, não tem nem como você se batizar. Ninguém se batiza sem crer. Porque você não entendeu o que é circuncisão. Você não entendeu o que é família de Deus. Você não entendeu o que é fazer parte da família, ser marcado, representar através da obra do batismo a sua fé. E é isso que o texto fala pra gente. Fé sem a obra é morta.
Então eu tenho fé em Deus. Tá, ajude pessoas, isso, visite, liga para alguém, prega a palavra, ensine, tudo isso faz parte. Mas o batismo também. Aí a gente vai entender por que Jesus foi batizado. Porque ele vem e fala assim, precisa se cumprir toda a justiça, porque todo mundo precisa ver como faz. Vou me batizar, para que todo mundo veja que eu também sou filho. Eu faço parte dessa família. E aí todos quantos me receberem serão feitos filhos, sepultando a velha natureza do batismo. Agora todo mundo marcado na nova aliança. A nova aliança de Cristo, feita no coração, não na carne. E aí, essa representação do batismo é a obra que demonstra a minha fé. Porque sem fazer isso, a fé é morta. Não, eu creio em Cristo. Tá, então, batismo. Não. Aí eu preciso estar preparado. Então você não crê. É simplesmente isso. Não existe um ritual certo, uma igreja certa, um local certo, um dia certo, um preparo certo. Porque todo mundo é pecador. Como que você quer chegar perfeito para você matar o que é perfeito? Você tem que matar o que é imperfeito. Eu tenho fé em Cristo, eu sou pecador, eu preciso enterrar aquilo que não serve mais para mim. Então, eu preciso parar de fumar. Não tem nada a ver com batismo. Eu preciso parar de falar palavrão, eu preciso parar de beber. Não tem nada a ver com batismo. É quem crê. Não, eu creio que Jesus fez por mim, porque eu estou fazendo isso porque esse pecado ainda está dominando. Mas eu vou enterrar essa velha criatura, porque ela não serve mais para mim. E a nova vida que você vive pela fé em Cristo, em tudo que Ele fez, como Ele se entregou. E não existe um ritual certo para isso. Porque Atos capítulo 8, a gente já vai estar no final, se quiser subir para cantar um louvor, Tiago. Olha só. Atos capítulo 8, a gente vai entender que não existe uma regra, é só crer. Atos capítulo 8 fala assim, verso 26, começa a narrativa. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E ele levantou e se foi. E no caminho, tinha um eunuco, lendo uma passagem bíblica. E a passagem falava sobre o cordeiro que morreu. E aí Felipe ouviu ele lendo, se encostou no carro, porque o Espírito Santo mandou. Quando ele encosta, ele ouve ele lendo, e ele pergunta, você entendeu o que está escrito? Aí o eunuco fala o seguinte, como poderei entender, verso 31, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse em sua carruagem e lhe ensinasse. Então Felipe sobe, senta, fala assim, isso que você está vendo aí é uma pessoa. E aí o eunuco pergunta, mas é o próprio profeta ou ele está falando de outro? E o texto vai falar, verso 35. Então Felipe abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. A gente está falando dele o tempo inteiro, desde o começo. Ele é o descendente, ele é a semente. E por que ele nasce da virgem? Eu não sei se eu já respondi essa dúvida. Porque a semente do homem estava contaminada. Lembra capítulo 5 de Gênesis, verso 3? E formou Adão a sua imagem e semelhança. Cristo não poderia nascer do relacionamento de um homem e de uma mulher. Porque a semente era passada de geração pelo homem. E Adão pecou. E aí tem que nascer numa virgem. Direto da palavra. Aí não tem interferência de homem. Aí nasce sem herança do pecado. Um justo. E aí Felipe ele anuncia isso para o eunuco. Eunuco, isso é o Cristo. Esse que você está lendo é ele. E o eunuco, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Verso 36. E disse o eunuco, eis aqui um pouco de água. O que me impede de eu ser batizado? Olha o verso 37. A única regra que precisa ter para você batizar não é a igreja, não é a placa certa, não é você abandonar primeiro as coisas para ser melhor, porque se você abandonar as coisas que você acha que precisa abandonar, você só está melhorando Adão. E na verdade ele precisa ser sepultado, como a gente viu. Você precisa nascer de novo, para nascer uma nova vida em Cristo. Aí,
Verso 37, disse o Felipe: é lícito se você crer de todo o coração. E respondendo ele, disse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O descendente que vai formar uma família. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. O que vai acontecer quando você se batizar? Nada. Porque às vezes a gente acha, agora no batismo eu vou sair um crente super poderoso. Não, você vai ter a sua vida, você vai trabalhar, você vai ter sua família, você vai ter problemas, você vai ter a sua vida para continuar. Nada muda aqui. Porque agora você faz parte de uma família. E o dia que Cristo volta, ele vai falar assim: esse é filho, não, esse não, lado esquerdo. Filho, 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 lado direito. Não, você também não, vai lá para o outro lado. É isso que Cristo vai fazer. Quem tem a marca da circuncisão é porque creu. Aleluia. E é esse que ele vai levar para o seu reino. E aí Apocalipse vai falar para a gente que um novo céu... Opa, peraí, lembra o propósito do Éden? Um homem numa terra de prazer. Apocalipse é só o Gênesis invertido. Um novo céu, uma nova terra e uma nova criação. E um pai. E uma família. Todos através de Cristo. Aleluia. Amém? Isso é batismo. A gente vai ter batismo. Se alguém ainda não se batizou, dá tempo ainda. Eles vão cantar um louvor aqui e aí a gente já vai correr para o final. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos povo escolhido de Deus, uma nova nação em Cristo. Mas eu quero fazer só um detalhezinho. Lembra um ladrão que estava na cruz? Jesus fala para ele assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não conseguiu ser batizado. Por quê? Mas ele creu. O primeiro passo é fé. Não dava para ele descer na cruz e mostrar a sua obra, mas ele creu. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou dar oportunidade para você crer. Eu vou pedir para você que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que vai te marcar como uma família. Essa é a oportunidade. Ah, mas eu preciso me batizar? Tá bom, não precisa se batizar hoje. Você precisa crer como o ladrão creu. Porque é só pela fé que você se torna filho. Não existe nada que a gente faça. Então tem uma oportunidade. Eu quero. Eu vou aí para receber uma oração. Pode vir. Mas se não tiver, a gente vai finalizar o louvor e fazer o batismo. Amém? É a Amanda, né? Ela está aí hoje. Eu creio que Deus tem algo. Deus tem algo reservado para nós. E se você, assim como eu, somente fez assim, ó, né? Como a Graça às vezes manda para mim quando tem aula da escola bíblica, né? Tem uma escola bíblica, às vezes o Ricardo, ele dá a aula dela, anda assim, o meu fez assim. Porque a nossa mente, ela se expande quando nós entendemos. Quando você subir, você senta de costa para lá, tá? Fazer pode? Aqui um ato. A gente está batizando a Amanda e você hoje relembrar o que ele fez na sua história. Isso, e você só sentar aqui. No nome do Senhor enquanto nós batizamos a Amanda. Põe a mão no nariz para muita água, tá? Louve ao Senhor aí. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você é filha. Ô, glória! Glória a Deus. Vai lá, glória a Deus.
Josué. Você pode se colocar de pé enquanto isso. Vamos lá, vai se colocar. Vamos lá, essa canção. Quero